Olha só, teoria cinética, parte 2, fechando essa parte da parte genética e nossa, tá bom? Teoria da evolução e muito importante, tá ok? Essa parte 2 da teoria sintética aqui, às vezes ela pode ser chamada por outro nome, equilíbrio genético. Equilíbrio genético é um dos mais comuns, ou formação de novas espécies. Esse princípio aqui a gente vai ter duas personalidades, que é o Harrit, que é um matemático, e o Vehremen, que é um médico, certo? Professor, matemático, sim. Então, se tem matemático, tem uma formulazinha, tem um cálculo aqui, sim, gente. E aí, veja só, o que esses dois senhores acabaram de descrever, de organizar, de contribuir para essa teoria sintética aqui. Eles contribuíram à questão da não evolução, né? Às vezes houve um parâmetro ali, houve um isolamento e não houve evolução genética. Professor, calma aí, professor, como é que não houve evolução genética? Nós estamos em evolução genética? Sim, nós estamos em evolução genética. E como não houve evolução genética? Se a gente pensar lá antigamente, muitos anos atrás, quando os japoneses moravam lá na sua ilhinha e eles não tinham casamento com outros povos, certo? Não houve evolução genética, houve um grupo ali que estavam, certo? Vivendo isoladamente. Mas no momento que aquele japonês, né, ou uma japonesa, houve um laço matrimonial harmônico de um novo ser, vamos dizer que seja um japonês e um negro, certo? Alguém de descendência bem nórdica, com um negro ou com um índio, certo? Houveram o quê? Houveram modificações genéticas simples, mas houveram modificações genéticas, certo? Também dentre outros seres, como foi mostrado lá na última aula, certo? Da égua e o cavalo fazendo travessura com o jumento e com a jumenta, onde a recombinação houve origem, a mula, certo? Então, houve uma evolução aí, certo? De uma forma simples, mas aconteceu. E aí ele fala que se houvesse isolamento, não vai haver essa troca de genótipos e com isso, logicamente, não vai haver uma evolução dos seres. O princípio de Harrit e Vehremen coloquei 5 pontos aqui principais. Esses 5 pontos principais, o primeiro são as mutações. Não devem ocorrer para introduzir novos alelos à população. Ou seja, essa mutação, quando ele fala, pode ser uma combinação genética que ele está correspondendo ali. Tá bom? Não é algo gigantesco, não. É algo simples de uma mutação. Como o próprio Pitbull, tá bom? Houve a combinação de alelos entre várias espécies de cachorros, chegando até o nosso Pitbullzinho ali, conhecido, famoso cachorrinho nosso aí, que a gente sabe, conhece a história dele, que veio de combinações entre várias raças para ter uma espécie bem mais poderosa, mais forte, mais vorável. Né? Segundo ponto, nenhum fluxo genético pode ocorrer para aumentar a variabilidade no pol genético, ou seja, nenhum fluxo genético pode ocorrer para aumentar. Não deveria, naturalmente, mas pode acontecer? Pode sim, pode acontecer. Não de forma natural, certo? O terceiro ponto, um tamanho de uma população é muito grande. É necessário para garantir a frequência alélica que não seja alterada por meio de desvio genético. O que é esse desvio genético aí? O desvio genético, gente, é o quê? É uma grande quantidade de cavalos ali, né? E éguas, e aí de repente chega o jumentinho ali, só tem o jumentinho, então ele vai querer se procriar, ou seja, é esse desvio genético aí.
O acasalamento deve ser aleatório na população. Deve ser aleatório porque é a questão de compatibilidade sanguínea, de laço, de parentes muito próximos que podem acarretar o quê? Pode acarretar aí um problema genético, certo? Entre um laço parentesco muito próximo pode acarretar. Quinto, seleção natural não deve ocorrer para alterar as frequências genéticas, porque eles acreditam na seleção natural, mas eles não querem que aconteça, porque se ela não acontecer, não deve acontecer o quê? Alterações, né, de novos seres. Aí eles fizeram uma formulazinha matemática onde dizem que P ao quadrado mais 2PQ mais Q2 é igual a 1. Professor do céu, o que é isso? Gente, isso daqui nada mais é do que uma descrição da lei de Mendel. Nada mais é do que uma organização matemática da lei de Mendel. Como eu falei lá na última, Mendel foi muito importante, principalmente nessa questão de alelos, nessa questão de combinação, certo? De dominantes e recessivo, e nada mais é do que isso que eu vou estar mostrando lá a combinação, ou seja, a frequência de homozigoto, dominantes, a frequência de homozigotos recessivos e a frequência de heterozigotos, ou seja, heterozigoto houve aquela combinação héteros diferentes. E essa equação, no final dela, é 1, porque eles, na verdade, trabalham com porcentagem. Então, esse 1 aqui representa o total de 100%. Beleza? Representa isso, total de 100%. Esse 1 aqui, na verdade, então, vai acabar se trabalhando muito com números decimais, por causa desse pensamento aí, dessa organização matemática que eles fizeram. Olha só aqui. A tabelinha de Mendel, nós temos o que? Nós temos um quadro aqui onde a gente tem, veja só, a gente tem o nosso azão, o nosso azinho, aí aqui a gente tem o nosso azão e o nosso azão novamente. A gente tem uma frequência individual de azão e azão, certo? Esse primeiro quadrado aqui, ele vai representar quem? P2 lá na nossa fórmula, certo? Porque são dois elementos iguais, então são dois elementos elevado ao quadrado. Entre esses dois elementos iguais aí que nós temos elevado ao quadrado, a gente também vai ter o quê? A gente vai ter também, olha só, azão e azinho, que repetiram duas vezes. Mas, professor, não vai ser o quadrado? Não, porque são dois quadradinhos que nós temos aqui. E azão e azinho, que vai ser aquele último lá recessivo elevado ao quadrado. Deixa eu estar mostrando aqui para vocês. É como se a gente tivesse, né? Vamos dizer que fossem dois piolinhos preto e um branco. E esse branco viesse para estar misturando ali, né? Nessa mistura que ele está fazendo, vai acontecer a nossa próxima geraçãozinha, certo? É aonde vai ser feito a contagem genética. Olha só, a contagem genética aqui dele, aqui, certo? Já temos aqui um número, a gente já tem um número de P, que é 0,3, e o número de Q, que é 0,7. Então, é só jogar na fórmula. Olha só, então, a primeira parte da fórmula é P ao quadrado. Então, 0,3 ao quadrado é igual a 0,09. 2PQ vai ser 2 vezes 0,3 e 0,7, que multiplicando tudo vai ser igual a 0,42. E o Qzinho ao quadrado no final, que é 0,7 ao quadrado, que vai ser igual a 0,49. Ou seja, tudo isso daqui vai fechar em quanto? 49%, 42% e 9%. Professor, isso daqui não vai dar 1, não. Se eu somar as minhas porcentagens aqui, gente, eu vou achar o quê? Eu vou achar 100%.
Não, professor, é sim. Se eu calcular as minhas porcentagens, se eu somar elas aqui, elas vão dar 100%. Vão dar 100%. Esse 100% aqui, se eu dividir ele por 100, porque eu estou trabalhando por porcentagem, 100 dividido por 100 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1, que é esse 1zinho aqui da nossa equação. Só que às vezes, já vou logo alertar isso para vocês, que pode acontecer, certo? Às vezes pode acontecer que a gente tenha, né, algo ali que não chegue, que não feche 100%. De repente pode ter alguma que fique o 99,999999, às vezes acontece isso. E por arredondamento, chega o que? A 100%, que vai chegar ao nosso valor numérico 1.